e vamos invocar sobre nós a presença, a força viva do Espírito Santo de Deus, para que nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender o que Deus está querendo trabalhar conosco nessa noite, nessa memória que a gente faz do martírio de João Batista. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o ser humano, ele é imprevisível, o ser humano, né? O ser humano, às vezes, ele comete loucuras, por dependências, por interdependências, por não ter uma maturidade, né? Principalmente na administração dos seus afetos, E aí a gente sabe, né? Quarta-feira agora, eu fiz o meu programa No Coração de Maria, na Rede Século XXI, toda quarta-feira eu estou lá, ao vivo, né? E o assunto foi bom, No Coração de Maria, o tema é mariano, né? Maria, né? E a violência contra a mulher. Só nesse ano já foram 1.492 feminicídios, mais de 90 mil casos, né, de agressões, enfim, registrados, fora o que não foi registrado. Ou seja, o ser humano é capaz de fazer loucuras, assim, passional. Essa situação que acontece no Evangelho de hoje, na leitura de hoje, né, é uma situação que mostra um desequilíbrio, um coração rancoroso. Ou seja, o que o ódio é capaz de fazer, o que uma mágoa é capaz de fazer, o que um desequilíbrio é capaz de fazer. Por outro lado, também as consequências de ser verdadeiro, o preço que se paga por ser autêntico, por ser verdadeiro. Começa com a primeira leitura, profeta Jeremias. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida: vamos, põe a tua roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar. Não tenhas medo, não tenhas medo. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Olha que coisa bonita. Ou seja, Deus chamando a vocação de Jeremias, né? Chamando-se, vai, eu estou contigo, seja fiel, não traia a verdade, senão você vai ser igual a um deles, mas não, eu estou contigo. Vão lutar contra você, vão te perseguir, mas siga firme, eu estou contigo. E se a mão de Deus está conosco, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, eu acho que é isso que a gente tem que sentir, né? Essa autenticidade, esse defender a verdade, né? Sabendo que Deus é aquele que está junto com quem defende a verdade, com quem pratica e diz a verdade. O Evangelho de hoje, primeiro, a gente tem que entender o contexto. O Evangelho de hoje, ele fala, primeiro contexto, a fama de Jesus está crescendo. O contexto é esse, a fama de Jesus está crescendo. A fama de Jesus chegou nesse tal de Herodes. Herodes ficou, nossa, quem é esse homem que eu ouço falar? De Jesus. Quem é esse homem que eu... ou seja, uns dizem assim que é o João Batista, que o Senhor mandou matar, que ressuscitou. Não, mas João Batista eu mandei matar. Será que ele ressuscitou? Né? E aí, aí contam a história de como morreu João. Aí contam, por causa da fama de Jesus, se remonta a história. Não, mas a morte de João foi assim, assim, assim. E é interessante, esse retomar a morte. Hoje celebramos o martírio de João Batista, né? João Batista, é interessante. Primeiro, vamos entender Herodes, né? Quando a gente fala Herodes, vamos entender né, o contexto, os personagens que estão aqui. Tem Herodes, o primeiro Herodes, Herodes o Grande, né? Herodes o Grande, o pai de todos, o ruim de todos, né? Olha que interessante. Quem sabe o que significa da palavra Herodes? Herodes, já ouviu falar, né? Herodes, né? Herodes, bonito até, Herodes, né? Aquele que parece herói. Olha que coisa. Aquele que, né, é semelhante a um herói, que de herói não tinha nada, né? Herói, Herodes, né? Herodes o Grande, ele só tinha mais de 10 esposas, mais de 14 filhos. Foi aquele que mandou matar as crianças inocentes, o Grande, né? Que Maria e José tiveram que ir para o Egito, né? Ele tem outros filhos, né? Herodes Arquelau,
Herodes Arquelau é aquele que, quando estavam lá, José e Maria estavam no Egito, José, né, esperou-se, antes de voltar para Nazaré, esperou esse Herodes Arquelau, o filho do Herodes Grande, morrer, para depois voltar, né, porque é tão ruim também igual o pai. Tinha Herodes Antipas, outro Herodes, Herodes Antipas, esse cidadão de hoje aqui, esse bobão de hoje aqui, esse bobão, Herodes Antipas, né, foi esse que condenou, né, mandou matar João, e aquele que, né, na paixão de Cristo, né, ou seja, mandou ele lá para cá, Herodes Antipas. Tinha outros Herodes, Herodes Filipe, outro irmão, né, outro filho desse Herodes Grande. Herodes Filipe, ele era casado. Adivinha quem era o nome da esposa do Herodes Filipe? Herodíades, a esposa do Herodes Filipe, né? Só que um tal de Herodes Antipas, né, essa Herodíades, né, não era fiel ao Filipe, né, e tinha um caso com Antipas, com esse Antipas. E João, diante dessa situação, via essa situação, porque era um escândalo, né, e João falou assim: não te é lícito ficar com a mulher do teu irmão, só que Herodíades, existem, gente, quando chamam a atenção, quando com muita caridade, né, mas com muita verdade, quando se chama a nossa atenção, ou seja, a gente tem dois caminhos, ou a gente repensa, acho que eu estou pisando na bola, eu acho que eu estou exagerando, eu acho que eu preciso mudar, acho que o que eu estou fazendo não está bem, estou escandalizando, não está legal. Então a gente pode tomar essa atitude, ou a gente pode se revoltar contra quem chama atenção. Adivinha qual foi o caminho que Herodíades tomou? Se revoltar, odiar, guardou um ódio tão grande desse profeta chamado João, que não via a hora, a oportunidade de se vingar, Aí conta a história, aconteceu, chegou o grande dia, era aniversário desse bobão, sem personalidade, sem caráter, Herodes Antipas. Fez uma festa que diz assim, para os grandes da corte, os mais importantes. Ele quis se mostrar, quis dizer que ele era o Herodes. Tinha problema de personalidade esse homem aí, né? E lá de repente, pelas tantas, uma mocinha entrou na festa e começou a rebolar, dançar, né? Dançar. Instigada pela mãe. Outro dia saiu uma reportagem, entre parênteses, uma reportagem, né, aqui no Brasil, que chocou meio mundo, estão lembrados? Né, que o tema era adultização de menores, estão lembrados? Que saiu uma reportagem, enfim, né, que mostrou como que os adultos estavam explorando as crianças para ganhar dinheiro na internet, e como famílias, mães, para ganhar dinheiro, incentivavam, né, a erotização e a prostituição dos seus filhos menores. Essa moça dançou, foi lá, dança, minha filha, ou seja, que música que ela estava dançando, que roupa que ela estava usando, né, que conteúdo dessa música, ritmo, enfim, estava lá dançando. E Herodes, aquele bobão, devia estar bêbado, né, já devia estar bêbado. Ali viu aquela situação toda, ficou todo assim, né, amarrado naquela situação, né? E aí de repente foi lá para agradar, enfim, menina, olha, pede o que você quiser, eu vou te dar, pede o que você quiser, eu quero um iPhone 16 Pro Max. Ela não sabia nem o que pedir, né? Não sabia nem o que pedir, nem que a metade do meu reino eu vou te dar, né? A metade. O diabo faz assim, minha gente, o diabo faz assim com a gente, hein? Cuidado, ele promete tudo, o diabo promete tudo, mas ele te dá tudo depois? Não, ele te dá só metade, e rouba depois, e tira tudo, para deixar você sem nada. O diabo promete tudo, te dá só metade, no final ele tira tudo.
te darei a metade do meu reino, né? Aí ela foi lá e perguntou, mãe, o que eu vou pedir? E a outra, o diabo em pessoa estava ali, com aquele ódio, com aquela mágoa, com aquele rancor, né? Não perdeu a oportunidade. Vai lá, minha filha, pede para esse bobão aí, né, a cabeça de João Batista. Ela foi lá, eu quero a cabeça de João, não, nem conhecia, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja, num prato, né? E aí o rei, olha que coisa interessante, olha que, o pior vem agora, né? O rei ficou triste, ele não estava são, ele não estava bem, ele não estava, né, sóbrio, não estava, né? O rei ficou triste, porque gostava de ouvir João, enfim, apesar de ficar bem embaraçado quando João falava, mas considerava João um justo, um santo, enfim, mas tinha feito um juramento, eu te darei, tinha feito um juramento. Ué, que homem sem personalidade é esse? Ele tinha feito um juramento, não tinha feito diante dos convidados? Tinha feito um juramento. Ué, ele também não tinha feito um juramento com a esposa dele original? Ele também tinha feito um juramento. Por que não cumpriu o juramento do casamento? Como é que ele quer cumprir o juramento diante dos convidados se ele não foi capaz de cumprir o juramento no casamento dele? Por que falta de personalidade? Mas como tinha feito um juramento, ele mandou. E olha que interessante, minha gente, cuidado com outra coisa que a gente aprende aqui, com as amizades. Cuidado com as amizades. Será que não tinha nenhum ali? Tanto é verdade que não tinha amigo, porque se tivesse realmente amigos convidados, se fossem amigos, então cuidado com os amigos, porque se tivesse algum amigo de verdade, ele ia dizer assim, né? Ô minha filha, para com isso, está vendo que ele está já meio bêbado ali, para com isso, essas promessas que ele está fazendo não valem nada, assim. Não teve um amigo para alertar, não teve um amigo para dizer assim, para com isso, Herodes, você está exagerando, essas promessas, não teve um amigo para alertar. Então cuidado com as amizades, porque às vezes estão perto de você e não querem o teu bem, e não querem a tua salvação, querem ver o circo pegar fogo. Posso contar uma historinha para vocês? Posso contar uma historinha? Uma vez eu estava em São Paulo, morava lá, né, em Ipiranga, e eu fui chamado, eu era pároco no Ipiranga, eu fui chamado numa situação muito estranha, um dito cujo estava sentado num prédio enorme, sentado com as pernas para o lado de fora. Imagina a pessoa lá no 15º andar, sentado na janela com as pernas de fora, que ele ia se jogar. Ele ia se jogar, o cidadão. Por quê? Uma crise no casamento. Né? A mulher descobriu, enfim, né? Quis se jogar. E fui chamado, né? Padre, tem um fulano lá, e esse fulano às vezes ia na paróquia, tem um fulano lá que vai se jogar, enfim, então por favor padre, lá vai o Frei Rinaldo no andar de baixo conversar com ele, estava ali, né? E no andar de cima tinha o pelotão lá, daquelas forças especiais que se jogam em um momento determinado para tentar, né? Com aquelas cordas, tudo escondido, né? Ali, e eu lá em cima, eu aqui embaixo com torcicolo. Depois tinha aqueles programas sensacionalistas, né? Tinha um apresentador famoso, que deu uma cadeirada no outro dia, né? Famoso, né? E ele estava lá, tinha aquele helicóptero, né? E daí ele, ao vivo lá, olha, lá está o padre tentando convencer, e a câmera do helicóptero, né? A luz do helicóptero, pá, para cima de mim, etc, para cima do cidadão, e lá, e o apresentador falando, e eu tentando lá, cidadão, olha, valores da tua vida, você é importante, né? Vai superar isso, está tentando valores. Aí ele num certo momento vacilou assim, que ele, né, no que ele olhou para trás, acho que bateram na porta lá, né, eu vou me atirar se você entrar aqui, né, silêncio. Aí num certo momento ele vacilou, ele olhou para trás, no que ele olhou para trás, né, veio o pessoal, o salva-vida, né, pulou de cima para baixo e conseguiu empurrá-lo para dentro e salvar a vida dele. Ufa, né, salvou. Ok. Só que lá embaixo, no prédio, amontoou uma quantidade, né, de gente que ficou amontoado ali embaixo, porque a televisão ao vivo,
De repente assim, adivinha o que eles queriam? Adivinha o que esse pessoal ali queria? Adivinha qual era o grito de guerra deles? Pula, se atira. Ou seja, querendo ver a desgraça acontecer. Querendo ver a desgraça acontecer. Graças a Deus, né, conseguiu superar, enfim, né, está vivo, né? Mas vocês percebem? Ou seja, às vezes, ou seja, é isso que o ser humano quer, a desgraça. Não tem ninguém assim para, cidadão, para alertar. Como não teve ninguém aqui que teve coragem, aqui com Herodes, assim, para com isso, você está exagerando, vamos descansar. Alguém que para tirá-lo dali, naquela situação deplorável do aniversário dele, né? Ninguém, às vezes, então cuidado com as amizades, né? Com as amizades que você percebe que não quer o teu bem, que não quer a tua salvação, que não quer a tua integridade, né? Foi isso que aconteceu. Então a gente viu aqui que era a celebração de um aniversário, que deveria ser um aniversário de vida, se tornou um ambiente de morte, né? Agora, o que a gente resume de tudo isso? João, né? João, a primeira leitura, assim, na vocação do profeta Jeremias, assim, ó, eu vou te salvar, eu vou estar contigo, eu vou te salvar. João foi salvo. João morreu, perdeu a vida, mas não perdeu a dignidade, não perdeu a fidelidade, não traiu a verdade, perdeu a vida. As consequências, acho que é o chamado hoje que a gente corre por ser honesto, por ser transparente, por ser fiel, né? Por seguir valores e princípios, seremos perseguidos, caluniados, difamados, caçoados, enfim. Mas aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente participa do banquete de Herodes, a gente sabe para onde leva, e quem que faz parte? Ou a gente, né, é fiel na palavra, no testemunho, com uma certeza, o próprio Deus diz assim, ó, não tenha medo, vai lutar, vai perseguir, mas eu estou contigo, o resultado final disso tudo é a salvação, o resultado final disso tudo é o céu, eu estarei contigo e vim para te salvar. Então esse é o caminho que hoje as leituras nos ensinam. No martírio de João, nós somos chamados a darmos esse testemunho da verdade, porque custe o que custar, dar o testemunho da verdade, e Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, é o único jeito que nos leva para o céu. Amém? Amém?